A reflexão de hoje tem como título: Perdoar é ser perdoado. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Alimento Diário, com o evangelista Cello. Desejamos a todos uma ótima reflexão. Roda a vinheta. Hoje iniciarei com a seguinte frase: não devemos nos ocupar em contabilizar as ofensas ou em conferir quantas vezes nós as perdoamos. Vamos para a leitura de hoje? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, dos versículos 23 ao 35. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Hoje o nosso devocional tem como título: Perdoar é ser perdoado. Depois do amor, a palavra que mais carrega o significado da vida cristã é o perdão. O perdão é a renúncia aos sentimentos negativos contra aquele que cometeu uma ofensa, uma injustiça ou um erro contra nós. Perdoar não significa esquecer a ofensa ou ignorar as consequências do mal feito. No entanto, perdoar envolve deixar de lado a mágoa e o rancor contra o ofensor. O motivo dessa palavra conter tanto do significado da vida cristã é porque todos os seres humanos ofendem a Deus com seus pecados. Todos cometemos atos que são contrários à sua vontade e sua santidade, e todos os dias o Senhor se dirige às pessoas oferecendo gratuitamente o perdão. Nossos erros e falhas não são apenas contra Deus. Da mesma forma que somos ofendidos e prejudicados pelos outros, também ofendemos e prejudicamos aqueles que convivem conosco. Sendo assim, todos precisam perdoar e ser perdoados. Mas qual é o limite para o perdão? Quantas vezes devemos perdoar aqueles que erram conosco? O apóstolo Pedro teve essa dúvida e perguntou diretamente para Jesus. Para responder à questão de Pedro, Jesus contou a parábola que lemos hoje. Na história, um servo foi levado até o rei para pagar o que devia. A dívida que ele tinha era enorme, algo avaliado em 35 quilos de prata. Nos dias de hoje, esse montante seria algo em torno de R$240 mil. O servo não tinha como pagar. O rei então ordenou que ele fosse preso e que tudo o que possuía deveria ser vendido para quitar o valor. Mas o servo se humilhou
e pediu ao rei que tivesse paciência. E então, de modo surpreendente, o rei teve compaixão e perdoou toda a dívida. Quando saiu dali, o servo também encontrou alguém que tinha uma dívida com ele, algo em torno de R$ 4.500, e abordou ele cobrando agressivamente. O homem lhe pediu paciência, implorou, mas ele não quis ouvir. Chamou as autoridades e exigiu que o devedor fosse preso até que pagasse toda a dívida. Quando o rei tomou conhecimento disso, ficou muito irritado. Chamou o servo, cancelou o perdão e o lançou na prisão até que pagasse tudo o que devia. A história de Jesus responde ao questionamento de Pedro e é um grande ensinamento para nós, ao mostrar que, pelo fato de termos sido infinitamente abençoados pelo perdão divino, não podemos ter uma atitude diferente com as pessoas que falham conosco. Nosso perdão também deve ser sem medidas e sem limites. Deixar de perdoar é jogar fora tudo o que o Senhor fez por nós quando nos perdoou. E assim como a parábola, nossa dívida com Deus é infinitamente maior do que a dívida que as pessoas têm conosco. Precisamos estar cientes disso. Deixar de perdoar também é uma expressão de orgulho e arrogância. O servo da história foi livre de uma dívida quase 60 vezes maior do que lhe deviam e não foi capaz de esquecer e ter compaixão. Como um rei, tivera com ele. E isso demonstra um coração mesquinho e não podemos ser assim. O Senhor nos chamou para sermos seus imitadores, agirmos como ele, seguindo o seu exemplo. Em tudo, sendo longânimos, pacientes e perdoadores. Na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, a importância do perdão também é apresentada claramente. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Na gramática portuguesa, o como nessa frase é uma conjunção comparativa, ou seja, estamos comparando o que queremos que Deus faça com a nossa como fazemos. Nesse sentido, se não perdoamos, estamos pedindo ao Senhor para não nos perdoar. Além de tudo isso, o perdão também nos limpa da mágoa, nos liberta do sofrimento, da dor e nos capacita a seguirmos em frente. Ele é um bálsamo para aqueles que o recebem e também uma grande bênção para nós que perdoamos. Para finalizarmos nossa reflexão de hoje, vamos orar? Senhor Deus, assim como meditamos na Sua palavra neste dia, que possamos ser servos e servas fiéis à Sua palavra e que possamos aprender a perdoar aos nossos devedores em quaisquer circunstâncias e que sejamos também perdoados em nossos erros também. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso único, suficiente e eterno Salvador, aquele que é e sempre será o nosso Abba, o nosso Rei dos Reis e o nosso Senhor dos Senhores. Amém. Bom, vamos ficando por aqui, meus amados. Aguardo vocês na próxima reflexão do nosso alimento diário. Que Deus abençoe e derrame as bênçãos dele sem medida sobre as vossas vidas. Shalom, Adonai.